Então, começamos nossa leitura filosófica. Respire fundo aí, relaxe e, sem pressa, vamos às nossas leituras de clássicos, de grandes sábios, filósofos e mestres da humanidade. Este é o livro O Profeta, de Khalil Gibran, sobre o amor. Então, Almitra disse: "Conte-nos sobre o amor." E ele ergueu a cabeça e olhou para o povo. E um silêncio caiu sobre eles. Com a voz forte ele disse: "Quando o amor convocá-los, sigam-no, embora seus caminhos sejam árduos e íngremes. E quando suas asas envolverem-nos, rendam-se, embora a espada oculta entre sua plumagem possa feri-los. E quando ele lhes falar, acreditem nele, embora sua voz possa estilhaçar os seus sonhos, assim como o vento norte devasta o jardim. Pois assim como o amor os coroa, ele pode crucificá-los. Assim como auxilia em seu crescimento, ele podá-los. Assim como se eleva à sua altura e acaricia seus galhos mais tenros que farfalham ao sol, ele pode descer às suas raízes e sacudi-las, soltando-as da terra. Como feixes de trigo, ele os junta a si. Ele os debulha para deixá-los nus. Ele os peneira para libertá-los de suas cascas. Ele os mói até ficarem brancos. Ele os sova até ficarem maleáveis. E então ele os conduz ao fogo sagrado, para que se tornem pão sagrado para o banquete sagrado de Deus. Tudo isso o amor deve fazer para que conheçam os segredos de seus corações. E com o conhecimento transformem-se em um fragmento do coração da vida. Mas se, em seu medo, buscarem apenas a paz e o prazer do amor, então é melhor que cubram sua nudez e deixem a ira do amor. Até o mundo sem estações, onde vocês podem rir, mas não na plenitude do riso, e chorar, mas não na plenitude das lágrimas. O amor não dá nada além de si e não toma nada além de si. O amor não possui nem é possuído, pois o amor basta-se a si próprio. Ao amar, não deves dizer: Deus está no meu coração, e sim, estou no coração de Deus. E não devem pensar que podem dirigir o rumo do amor, pois o amor, se os julgar merecedores, dirige seu curso. O amor não tem outro desejo além de o de se realizar. Mas se vocês amam e precisam ter desejos, deixem que estes sejam seus desejos. Fundir-se e ser como um riacho que canta sua melodia para a noite. Conhecer a dor da ternura em demasia. Ser ferido pela própria compreensão do amor. E sangrar por vontade própria e com alegria. Despertar ao amanhecer com o coração alado e agradecer por mais um dia de amor. Repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa à noite com gratidão e então dormir com uma prece para o amado no coração e uma canção de louvor nos lábios. Um conto zen, Mahaprajapati. Shakyamuni Buda deu uma palestra, explicando que todos os seres são iluminados. Ananda, seu primo e atendente, disse: Mestre, posso fazer uma pergunta? Claro, Ananda. Todos os seres, sem exceção? Sim, Ananda. Até as mulheres, mestre? Com certeza. Ananda, as mulheres também. Então por que o mestre não dá ordenação monástica a Mahaprajapati e suas seguidoras? Buda silenciou, refletiu e mais tarde transmitiu os preceitos monásticos a Mahaprajapati, iniciando assim a ordem feminina. Mahaprajapati era a mãe adotiva de Buda, irmã da rainha Maya, que morreu uma semana após o parto do menino
Siddhartha Gautama. Mahaprajapati, cujo nome significa líder de uma grande assembleia, cuidou do bebê como se fosse um dos seus filhos. Quando ele retorna ao palácio, já líder espiritual, já como Buda, o iluminado, ela o ouve com muita atenção. No momento da despedida, pede para ser ordenada monja junto com outras 500 mulheres, mas Buda recusa. O que seria dos lares se as mulheres os abandonassem? Mahaprajapati, entretanto, não desiste. Ela sai do castelo e o segue por grandes distâncias. Em uma sociedade patriarcal, como era a Índia naquela época, as mulheres só tinham significado social quando acompanhadas por um homem. Seu marido, filho, primo, tio, irmãos. Ora, houve inúmeras guerras e muitos homens morreram. Mulheres havia, mas sem parentes homens. Eram excluídas. Mahaprajapati as ensinou a costurar, cozinhar e viver do pouco que ganhavam com seu artesanato. A oportunidade de se tornarem monjas era uma solução nobre à sua posição social, além do crescimento espiritual e da vida de prática religiosa. Nessa tarde, Buda chegara à casa de pessoas que o convidaram para dar ensinamentos. Na porta, Mahaprajapati e suas seguidoras. Alguns textos dizem que eram 500 mulheres. E o aguardavam. Elas estavam com os pés machucados e cobertos de poeira, em razão das longas estradas que percorreram para chegar àquela porta. Buda entra na casa e não as convida a acompanhá-lo. Ananda, seu atendente, se apieda e se compromete a interceder por elas. Assim ocorreu o diálogo acima e o início da ordem feminina de discípulas de Buda. É preciso notar que mesmo um ser iluminado está sujeito às discriminações e preconceitos de sua época. Entretanto, é capaz de perceber e se desvencilhar das amarras de uma sociedade discriminatória e abrir o caminho da equidade. Sri Ram, pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual. O homem tem de descobrir por si próprio que o que ele pensa ser, o que ele chama eu mesmo, é uma ilusão, um maya. É apenas uma capa de muitas cores, como aquelas que aparecem numa bolha à luz do sol. Carlos Castanheda, um trecho de Uma Estranha Realidade. Um guerreiro tem de saber, antes de mais nada, que seus atos são inúteis e que, no entanto, ele tem de proceder como se não o soubesse. Esta é a loucura controlada de um xamã. Reflexões estoicas. Marco Aurélio, Meditações. Em uma conversa, devemos dar atenção ao que é dito, assim como refletir sobre o efeito de cada ato. Neste último caso, olhe adiante para as consequências com relação às palavras. Fique atento aos seus significados. Dhammapada. As mentes instáveis, que ignoram o caminho da verdade e carecem de confiança e paz, não chegam à plenitude da sabedoria. As mentes calmas e controladas, livres do grilhão dos desejos, que se elevaram acima do bem e do mal, despertas, desconhecem o temor. Considerando este corpo frágil como uma jarra de argila, façamos da mente uma fortaleza, subjugando Mara com o gládio da sabedoria. Depois da vitória, a conquista é mantida pela constante vigilância. Aos pés do mestre. Estás enchendo a tua vizinhança de maus em vez de bons pensamentos, e assim estás aumentando a tristeza do mundo, se fizeres isso. Se existir neste homem o mal que imaginas, estás reforçando e alimentando esse mal, e assim estás tornando teu irmão pior
em vez de melhor. Geralmente, porém, o mal não existe. E tu o criaste apenas em tua fantasia. Então o teu mau pensamento tentará teu irmão a cometer o erro. Se ele ainda não for perfeito, poderás torná-lo tal qual o imaginaste. E por fim, um motivo pelo qual não se deve pensar mal dos outros, né? Enches tua própria mente com maus em vez de bons pensamentos, e assim retardas teu próprio crescimento, e torna-te, para aqueles que podem ver, um objeto feio e penoso, em vez de belo e amável. Meditações e excertos dos Mestres de Sabedoria. Essa é aquela carta do Mahashohan. A doutrina que promulgamos, sendo a única verdadeira, deve, apoiada em provas que nos estamos preparando para dar, tornar-se por fim triunfante, como qualquer outra verdade. Entretanto, é absolutamente necessário inculcá-la gradualmente, reforçando suas teorias, fatos irrefutáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas e corroboradas pelas provas fornecidas pela moderna ciência exata. Ocultismo prático. Muito disso poderia ser evitado se as pessoas apenas se abstivessem de partir para práticas cuja natureza ou importância elas não compreendem. Não se espera que alguém carregue um fardo além de suas forças e capacidades. Existem magos de nascença, místicos e ocultistas de nascimento, por direito de herança direta de uma série de encarnações e éons de sofrimentos e fracassos. Estes são a prova de paixões, por assim dizer. Nenhum fogo de origem terrena pode inflamar quaisquer de seus sentidos ou desejos. Nenhuma voz humana pode encontrar resposta em suas almas, exceto o grande clamor da humanidade. Apenas estes podem ter certeza do sucesso, mas somente podem ser encontrados em lugares distantes e ermos. E eles passam pelas estreitas portas do ocultismo porque não carregam qualquer bagagem de sentimentos humanos transitórios consigo. Livraram-se do sentimento da personalidade inferior, paralisaram desse modo o animal astral. E assim, a porta de ouro, enquanto estreita, se abre ante eles. Tal não ocorre com aqueles que ainda precisam carregar por várias encarnações os fardos dos pecados cometidos em vidas prévias, e mesmo em suas vidas atuais. Para esses, a não ser que prossigam com grande cuidado, a porta de ouro da sabedoria pode ser transformada na porta larga, o espaçoso caminho que conduz à perdição. E por isso, muitos são os que entram por ele. Esta é a porta das artes ocultas, praticadas por motivos egoístas e sem contar com a moderadora e benéfica influência de Atma Vidya. Estamos no período de Kali Yuga, e sua influência fatal é 1000 vezes mais poderosa no Ocidente do que no Oriente. Daí suas presas fáceis dos poderes da Idade das Trevas neste conflito cíclico. E as muitas ilusões com as quais o mundo está agora labutando. Uma destas é a relativa facilidade com que os homens fantasiam poder alcançar o portal e atravessar o umbral do ocultismo sem qualquer grande sacrifício. É o sonho da maioria dos teósofos. Sonho inspirado pelo desejo de poder e pelo egoísmo pessoal. E não são tais sentimentos que poderão conduzi-lo à meta desejada. Pois, como bem enunciado por aquele que se crê ter sacrificado a si mesmo pela humanidade, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E, portanto, poucos são os que o encontram. Tão apertado, na realidade, que a simples menção de algumas das dificuldades preliminares
Os apavorados candidatos ocidentais viram as costas e recuam tremendo. Não feches os olhos, nem percas de vista o Dorje. Arma o instrumento nas mãos de alguns deuses. As setas de Mara atingem sempre o homem que não atingiu Viraga. Sinônimo de Vairagya. É o sentimento de absoluta indiferença para com o universo objetivo ao prazer e à dor. Não te amedronte. O hálito do medo enferruja a chave de Kshanti. A chave enferrujada já não pode abrir. Quanto mais avançares, mais armadilhas teus pés encontrarão. O caminho do progresso é iluminado por uma chama, a chama da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais obterás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá. E só ela pode guiar, porque quando cessa o último raio de sol, no cume da elevada montanha segue-se a noite escura. Assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do teu coração sobre a senda e prenderá os teus pés ao chão, de forma aterrorizante. Amanhã continua, não vai ficar aterrorizado. Era A Voz do Silêncio, tá? O livro, eu esqueci de falar, da Blavatsky. O conhecimento que agora... Isso é Luz no Caminho. O conhecimento que agora é teu, só é teu porque a tua alma se unificou com todas as almas puras e com o que é mais interior. Ele é algo que te foi confiado pelo Altíssimo. Atraiçoa-o, usa de forma imprópria o teu conhecimento ou negligencia-o e verás que mesmo agora é possível cair do elevado estado que atingiste. Grandes seres caem, mesmo estando no umbral, incapazes de suportar o peso de sua responsabilidade, incapazes de avançar. Portanto, espera sempre esse momento com reverência e temor e fica preparado para a batalha. Não é um cursinho de final de semana, como diz o Ricardo Lindemann. Então, vamos finalizar com a meditação. Antes, apenas gostaria de convidar para as aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem de todos os dias, né? Exceto sábado, que é na parte da tarde, mas no mais todos os dias às 19h30. E no canal Sociedade Teosófica no YouTube. E também, se você quiser uma seleção de vídeos sobre filosofia, espiritualidade, você pode acessar o meu site, showdeideias.com, que eu sempre posto lá os vídeos que eu acho interessante. Então vamos para a meditação final. Respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca, ombros relaxados, coluna ereta, sente a energia que circula pelo corpo, pés bem apoiados no chão, olhos fechados. A vida oculta que vibras em cada átomo, a luz oculta que brilhas em cada criatura, o amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções a todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Namastê. Muito bem. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma, esse tempo que passamos aqui fazendo essas leituras. Posso te proporcionar um dia mais tranquilo, com um olhar mais sereno, fraterno, se sentindo com os seus irmãos e essa unidade que permeia todas as coisas.
Tenha um ótimo dia.